Olá, amigos do canal Retorno da Glória. Bom, desde 2015, a encíclica Laudato Si tem sido motivo de muitas pregações entre nós, adventistas do sétimo dia. E também tem sido uma base para as decisões que o mundo está tomando com relação à crise ecológica, não é verdade? E tanto nesse canal como em outros canais adventistas do YouTube, temos falado tanto da encíclica Laudato Si como da plataforma Laudato Si, a qual está trabalhando e a partir da COP 2006, a qual ocorrerá ainda nesse ano de 2021, passará a trabalhar mais agressivamente em cima dos 6 capítulos da encíclica Laudato Si, para que até 2027 todos os objetivos da encíclica sejam aplicados ao redor de todo o mundo. Contudo, meus amigos, por mais que a cada dia que se passa temos uma maior certeza de que, por intermédio dessa encíclica e desta plataforma, Roma e também o mundo estão trabalhando zelosamente para a implementação do decreto dominical, ao receber um áudio de um amigo que é um grande estudioso das profecias bíblicas, eu pude nesse áudio observar um paralelo entre os 6 capítulos da Laudato Si e a história de Ananias, Azarias e Misael, quando esses estavam prestes a serem lançados na fornalha de fogo. Mas antes de fazermos o paralelo, vamos primeiro, de uma maneira resumida, entendermos o que é a encíclica Laudato Si. Veja, a Laudato Si está estruturada em 6 capítulos e ela tem 246 parágrafos e foi criada em 2015 pelo Papa Francisco através do método católico Ver, Julgar e Agir. Bom, a tradução de Laudato Si em português é Louvado Sejas. E esse documento foi criado com o objetivo de uma resposta global à crise climática, sendo que cada capítulo dele é uma resposta à destruição do meio ambiente. Veja, no primeiro capítulo da encíclica, o Papa expõe o que está acontecendo com a Terra. No segundo capítulo é falado sobre o evangelho da criação, onde se faz referência ao descanso da Terra no ano sabático dos judeus. Já no terceiro capítulo, a pauta é a raiz das causas da destruição ambiental. E o quarto capítulo pode ser então considerado como o coração da encíclica, pois é nele que transparece o que o Papa entende ser a solução no trato da questão ecológica, pelo menos teoricamente. No quinto capítulo é o tema sobre as ações que devem ser implementadas para então conter a destruição ambiental. E o sexto capítulo, que podemos chamá-lo de checkmate, fala da conversão ecológica, onde se apresenta o domingo como a Eucaristia da Terra para conter a destruição da natureza. Bom, em maio de 2021, no aniversário de 6 anos da encíclica, o Papa criou a plataforma de ação Laudato Si, e essa plataforma é o resumo das medidas as quais estão implícitas naquele documento que falam sobre o descanso dominical. Diz o Espírito de Profecia: a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como o foi a estátua de Babilônia. Todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo. Eventos Finais, página 134. Amigos, todos nós conhecemos a história da imagem de ouro do rei Nabucodonosor, a qual está registrada no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E em Daniel 3, versículo 7, vemos que o pregoeiro diz ao povo que eles deveriam ouvir 6 instrumentos musicais para depois se curvarem perante aquela estátua. Veja, todos esses instrumentos apresentavam sons diferentes. E depois do último instrumento tocado, a gaita de foles, o povo deveria então se curvar e adorar a imagem de ouro. Contudo, embora toda a multidão que estava reunida se curvou diante da estátua, o relato bíblico nos conta que apenas 3 jovens hebreus não se curvaram. Amigos, embora nós sabemos que o capítulo 3 do livro de Daniel é considerado um capítulo histórico,
Quando lemos o texto do Espírito de Profecia, o qual eu falei agora há pouco, podemos compreender que mesmo sendo um capítulo histórico, ainda assim ele também nos traz um resumo profético em forma de sombra, em forma de tipo, do que irá acontecer no tocante ao decreto dominical. E em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, nos é informado que a besta a qual sobe do mar, o papado, possui uma boca de leão. E o leão mencionado nesse capítulo 13 é um símbolo da antiga Babilônia. Veja, meus amigos, a besta que sobe do mar, ela possui uma boca de leão, pois ela já falou e falará novamente como Babilônia, pois um governo ele fala através das suas leis. E por isso, o decreto dominical será, de acordo com o espírito de profecia, uma espécie de estátua de Babilônia erguida no nosso mundo. E sendo que no passado foram tocados 6 instrumentos antes que o povo adorasse aquela estátua, a Laudato Si, ela traz uma semelhança muito grande com o que aconteceu, pois ela está estruturada em 6 partes diferentes. E da mesma forma que no passado foram tocados 6 instrumentos antes da adoração à estátua, hoje serão colocadas 6 medidas no mundo com base na Laudato Si, e o domingo estará na última medida. E o mundo irá adorar a besta e a sua imagem depois que essa 6ª medida for colocada, da mesma forma que o povo se curvou lá no passado depois do último instrumento tocado. Bom, a princípio, quando a Laudato Si for anexada no acordo climático, as medidas iniciais não estarão ligadas à guarda do domingo, mas serão apenas ações ecológicas. E por conta disso, meus amigos, muitos, por não compreenderem a intenção dos 6 passos, vão então chamar de fanáticos e também de loucos aqueles que afirmarão ser a Laudato Si um documento preparatório para o decreto dominical. Porém, depois que 5 medidas forem colocadas no mundo para conter o avanço do aquecimento global, o Vaticano e também os órgãos que estarão unidos a ele irão adotar a última e 6ª medida do documento, que é a guarda do domingo verde. E nesse dia, possivelmente se fará uma espécie de lockdown climático que será então determinado por lei. Amigos, o Domingo Verde está ligado com a nova ordem mundial. E através da encíclica Laudato Si, que o mundo vai ser preparado para aderir à marca da besta. Contudo, embora seja através da encíclica e também da plataforma Laudato Si que o mundo será preparado para receber a marca da besta, devemos nos lembrar que o domingo só se tornará definitivamente a marca da besta quando os Estados Unidos da América do Norte, a besta que sobe da terra, de Apocalipse 13, impor, por meio de uma lei aprovada pelo Congresso norte-americano, a observância do domingo a nível nacional naquele país. Então, será nesse momento que os homens receberão o sinal da besta, pois o domingo será uma cópia do sinal de Deus, ou seja, do sábado. Bom, embora só teremos uma compreensão plena de como as coisas realmente serão somente após se cumprirem a profecia, ainda assim, é muito provável que ninguém receberá a marca da besta antes dos 6 instrumentos serem tocados. Ou seja, antes que os 6 objetivos da encíclica sejam aplicados, assim como foi em Daniel 3, versículo 7. Irmãos, quando as medidas da Laudato Si forem impostas ao mundo, isso será como uma linda música aos ouvidos dos seres humanos, pois as pessoas estarão ludibriadas com as palavras relacionadas ao cuidado da natureza e também ao cuidado dos pobres. E assim, como nos dias de Daniel foram ouvidas músicas para adorar a estátua, o mundo atual vai se maravilhar pela sinfonia da Laudato Si. Veja, o próprio nome Laudato Si significa louvado seja-se. Ele se refere a uma entonação musical. E os próprios católicos chamam a Laudato Si de sinfonia. E para definir a tônica dessa sinfonia, eles usam a expressão tudo está interligado. Amigos,
Uma sinfonia é composta por vários instrumentos. E a Laudato Si possui 6 instrumentos, os quais são os seus 6 objetivos para a implementação do decreto dominical. Veja, eu volto a dizer que só compreenderemos plenamente a profecia quando ela se cumprir. Contudo, é muito provável que, caso Deus não interfira, esta encíclica será a maneira como o domingo se estabelecerá por fim no nosso mundo. Irmãos, o grande conflito começou na Terra quando Satanás enganou Eva por meio de uma serpente. E ele fez uso de uma cobra, pois ele sabia que os seus intentos iriam passar desapercebidos perante Eva. E da mesma forma, em nossos dias, Satanás vai usar a ecologia para enganar o mundo e para encobrir os seus reais propósitos a fim de não ser identificado pelos homens. Por isso, ele colocou o seu sinal dentro da Laudato Si, a qual será anexada no acordo climático. E enquanto a COP26 não chega, o inimigo então continuará a causar desastres naturais na Terra para que os homens não tenham outra escolha a não ser aceitarem a implementação da Laudato Si para conter estes desastres naturais. Veja, meus irmãos, Jesus está voltando. E é verdade que nós não devemos seguir a agenda de Satanás. Contudo, Deus deixou bem claro que em algum momento ele permitirá que a agenda de Satanás siga adiante. E o Senhor também deixou bem claro, meus amigos, que todos aqueles que não estiverem preparados não permanecerão de pé ao serem então vistos por todo mundo como aqueles que não estão lutando pelo bem comum. Bom, certamente a Laudato Si é a agenda do diabo. Mas se desta vez Deus permitir que o inimigo siga adiante com a sua agenda e nós não estivermos apercebidos que o tempo chegou, então também não poderemos participar da agenda de Deus. Pois todos os adventistas do 7º dia que não estiverem espiritualmente preparados antes que saia o decreto dominical, então não conseguirão se preparar após a saída do mesmo. Portanto, o tempo para nossa preparação, meus irmãos, é agora. Pois através de todas estas coisas que estão ocorrendo, nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Bom, vamos ficando por aqui. Mas antes eu gostaria de dizer algumas poucas palavras para vocês. Veja, há cerca de 3 meses, o canal Retorno da Glória ele tem se dedicado integralmente em pregar o Evangelho do Reino aqui no YouTube. E só no mês de junho foram quase 700 mil visualizações, tanto no Brasil como em cerca de 50 outros países, meus amigos. Portanto, caso você queira auxiliar este ministério, então torne-se um membro desse canal, clicando aqui logo abaixo na palavra Seja Membro. E contribua com R$8 ao mês. E dessa forma você vai estar ajudando a prosseguirmos com esta obra em tempo integral. Mas caso você não possa contribuir financeiramente, então eu peço que sempre se lembre deste canal em suas diárias orações, a fim de que estas mensagens possam alcançar a todos que precisam ser por elas alcançados. Irmãos, o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos para compreendermos que chegou a hora. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima.